Oi pessoal, vamos voltar? Todo mundo tá aí? Vocês estão me ouvindo? Vamos. Então sim. Então tá bom. Eu coloquei aqui no chat, vocês viram? Coloquei aqui. Eu vi agora. A minha imagem tá aparecendo? Porque pra mim não tá. Não, tá não. Não? Por quê, hein? Não tá aparecendo aqui a tela, a câmera, não? Bom, Uai. essa ainda... Mais cedo, seu sinal tá falhando. Isso. Pode ser. Aqui, ó, achei o livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó. O Holocausto Brasileiro. Dessa jornalista aqui que chama a Daniela Arbex. Vocês estão vendo não, né? Tá muito pequeno, né? Aqui, ó. Daniela Arbex. Aí eu entrei no site, eu busquei no Google informações sobre o museu. Vocês acreditam que não tem site? Nós estamos em 2021. Nem esse recurso as pessoas têm, a população tem. Não seria fundamental para um turista, não só para o turista, para a população, conhecer a história, né? Ou seja, precisa ter um site. Olha aqui. Durante décadas, milhares de pacientes foram internados à força. Estou lendo aqui para vocês. Um enorme hospício na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Ali foram torturados, violentados e mortos sem que ninguém se importasse com seu destino. Eram pessoas epiléticas, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, mulheres confinadas pelos maridos, moças que haviam perdido a virgindade antes do casamento. Ninguém ouvia seus gritos. Jornalistas famosos dos anos 60 e 70 fizeram reportagens denunciando os maus tratos. Nenhum deles, como fez a autora, Daniela Arbex, conseguiu contar a história completa. O que se praticou no hospício de Barbacena foi um genocídio, com 60 mil mortos. Um holocausto praticado pelo Estado com a conivência de médicos funcionários da população. Então isso aqui, esse tipo de conhecimento, de conhecer essa realidade, é fundamental. Só o turismo virtual pode fazer isso. Não tem como mais voltar no tempo, não tem como mais ver como que a visita local ela é importante, né? Eu nunca fui lá não, mas eu tenho alunos do turismo que já foram lá, já foram a Barbacena. Mas se tivesse uma imersão, né, com vídeo, fotografia e conversa com os profissionais da época, né, que trabalharam lá, com moradores da cidade que conviveram, né? Eu não lembro quanto que ele foi fechado. Aqui não tem. Aqui, ó, aqui tá falando que ele funcionou de 69 até 1980, só. Eu acho que ele funcionou... 10 anos que deu pra fazer muito estrago. Não, foi mais, eu acho. Aqui ela tá falando de um período específico. Ah, não, ela tá falando aqui, ó. Entre 1969 e 1980, 1853 corpos de pacientes do manicômio foram vendidos para 17 faculdades de medicina do país, sem que ninguém questionasse. Bom, então vale a pena ler, mas é para ficar chocado, tá, gente? Isso aqui não é diversão, não é entretenimento, não, tá? Isso aqui é história. E aí o turismo virtual tem essa função, né, de possibilitar uma imersão na nossa história. Não é uma coisa prazerosa, mas é muito rico. É muito mais interessante do que ficar só na praia, né, fazendo lá em Poços de Caldas, né, lá no Beach Park, só esse turismo de entretenimento, né? Então é muito rico. Agora, não ter um site é chocante, né? Como que é atrasado, né, no Brasil. E essa é uma instituição pública, né? Uma instituição que pertence à Secretaria de Cultura do Estado, Secretaria de Saúde, né? Era um prédio da Secretaria de Saúde, né? Do Estado de Minas Gerais. Mas é um contato que não só os turistas, né, mas a população, né? Aqui na reportagem que eu mandei para vocês, do G1, fala que 52 mil visitantes, 52 mil pessoas visitaram o museu depois da reabertura dele. A reabertura dele foi em 2019, eu acho. É bem recente, né?
Mas isso vale também para o Carandiru, né, que conta a história passada e a história presente do Brasil, né? Então o turismo virtual é muito rico, é muito mais rico do que a gente costuma discutir, né? A gente costuma investigar e pesquisar e problematizar, né? Então eu recomendo para vocês que façam a monografia sobre esse tema, todos vocês, né? Os nossos 8 alunos, aplicados aqui. A Giovana, a Lara, a Luana, a Luísa, a Norma, a Priscila e a Thaís. E o Wagner, cadê o Wagner? O Wagner estava aqui também. Eu recomendo que vocês façam a monografia sobre esse tema do turismo virtual. A Priscila escreveu aqui, ó. Vamos ver. O Hospital Colônia de Barbacena foi um hospital psiquiátrico fundado em 1903. Funcionou de 1903 a 1980. A Priscila escreveu: o meu presídio é o José Maria Alckmin, em Ribeirão da Neto, um dos maiores, né, do estado. Mas vale a pena, viu, gente? Vale a pena ler. E tem um documentário também gratuito no YouTube. No YouTube vocês encontram um documentário feito por ela, pela jornalista, que vale a pena ver. Tá bom? Vocês vão perder um pouco de esperança no ser humano, na humanidade. Mas é normal. Quem conhece história sabe que não há esperança pra gente. É só toda pessoa bem informada, que estuda história do Brasil, história da Europa, história da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, história dos povos indígenas, sabe que não há esperança pra gente. Mas a gente tem que saber da realidade, né? A gente não pode ser criança. Criança é que desconhece a realidade, né? A gente tem que lidar com a realidade, né? A realidade não é boa, não é bonita. Mas a gente tem que saber. E a gente tem que aproveitar que a gente pode estudar, porque eu mesmo estudei, meu primário e meu ginásio foi numa época de ditadura militar que a gente nem conhecer a história direito a gente podia. Claro. Mas esse é um tema interessante, viu, gente? Eu acho que vocês deviam investigar mais em outras disciplinas, né? Em pesquisas, né? Em estágios que vocês fizerem no futuro, né? Na monografia, quando vocês forem escrever monografia, investir em pesquisa, né? Em pesquisa teórica e pesquisa empírica sobre o turismo virtual. Ele é muito mais rico do que a gente está acostumado a pensar, né? A nossa abordagem é muito pobre, muito superficial sobre essa experiência, né? Então, mais algum ponto que vocês queiram discutir sobre as questões, né? As questões que vocês responderam sobre autenticidade no turismo virtual, sobre a padronização das experiências, sobre as limitações e as críticas, né, ao turismo virtual, sobre a democratização, ou seja, 50 mil pessoas visitaram o Museu da Loucura em Barbacena, ou seja, quantas milhares de pessoas não poderiam ter acesso ao acervo, aos registros históricos, né? Se houvesse uma experiência de turismo virtual, né? Se houvesse um site, né, que permitisse uma visita virtual com um guia, né? Ou com um contato com um morador, ou com um ex-paciente, né? Ou pelo menos ter acesso a um depoimento de um ex-paciente, né? Que poderia trazer para a gente o que ele vivenciou lá, né? Então, é muito rico, né? Ok? Mais alguma questão que vocês querem? Pode falar, Thaís, pode falar. Assim, não é uma dúvida específica do turismo virtual. É que durante o intervalo eu estava pesquisando sobre presídios, né? Que eu achei bem interessante, assim. Eu achei um tour virtual num presídio lá no Canadá. E, tipo assim, esse tour virtual pode ser considerado também tá no meio implementado no turismo urbano? Eu não sei. Coloca pra gente aí o link. Não sei, a gente tem que se informar. Essa é uma área muito nova. Essa é uma área nova que a gente precisa se apropriar dela. Não é só consultando sites, não. A gente precisa se apropriar metodologicamente, conceitualmente. Né? A gente que estuda o fenômeno do turismo, a gente tem que ter uma abordagem teórica, metodológica, né? Mais robusta. A gente tem que sair do plano do senso comum, né? Porque como esse tema é muito pouco explorado, a informação que a gente tem é do senso comum. Quase nada, resumindo, né? Nós somos ignorantes. Então o que a gente tem que fazer
é buscar textos, buscar monografias, dissertação, tese de doutorado, em português, em inglês, em espanhol, no que vocês conseguirem, né? Pra gente discutir, pra gente estudar e quebrar cabeça junto, né? Mas eu não sei, Thaís, a gente tem que ver aí, entrar aí na... Não sei se é uma prisão histórica, né? Como é aquela famosa que tem lá em São Francisco, né? Nos Estados Unidos, Alcatraz. Lá deve ter também visita, né? Lá tem visita, não, lá eu sei que tem. Tem documentário no Netflix, tem muitos programas sobre Alcatraz, que foi uma prisão numa ilha, né? Também torturava, matava gente e tal. Prisão é 10, viu, gente? Se quiserem conhecer a verdadeira face do ser humano, é prisão, tá bom? É poder. Quando a gente tem poder sobre o outro, é uma tragédia. Mas eu não sei, viu, Thaís? Eu não sei te responder. A gente tem que investigar do ponto de vista mais conceitual, mais metodológico, para entender como que o impacto, né, da experiência virtual tem sobre o turista, sobre o morador, como que é usado esse recurso, né, se é usado para a população em geral, se é usado para a educação, né, isso é muito interessante, tá bom? Mas eu vou ver o site que você mandou. Eu vou ver se... Tá bom. Então, eu recomendo que vocês façam monografia sobre esse tema. E me chamem para a banca, tá bom? No futuro, daqui uns anos, para eu ler o trabalho de vocês. Eu quero ler, ou como orientador ou como avaliador, né? Quero ler para ver se vocês, qual foi o salto que vocês tiveram, né? Teórico, metodológico e etc. Ok? Agora, em relação ao turismo urbano, né? Como que vocês querem trazer... por exemplo, uma pergunta que eu acho que eu faço essa pergunta no trabalho final, né? Eu quero ouvir de vocês, né? Que é uma coisa que a gente tem que explorar mais também no curso, né? Nas disciplinas, que é a política pública. Como que a política pública da Secretaria Municipal de Turismo, da Secretaria Municipal de Cultura, ou aqui no caso de Minas chama Secult, né? Fundiu as duas, né? Secult, Secretaria de Cultura e Turismo, né? Ou o MT, o Ministério do Turismo, né? Qual que é o papel das políticas públicas em relação ao turismo urbano, né? Existe algum exemplo, existe alguma intervenção, existe algum programa, alguma política? Vocês conhecem, desconhecem, vocês viram nas pesquisas, quando vocês leram os textos, ou buscaram outras fontes, né, para estudar, né? Então esse é um ponto importante, né? Pode falar, Wagner. Você falou em relação às políticas públicas, eu coloquei, para colocar mesmo, né, nesse sentido da pessoa que mora na região se apropriar da cultura, se apropriar da identidade local. Uma política que a prefeitura poderia fazer é reduzir mesmo o custo das passagens, né, que levam até o centro de Belo Horizonte, porque acaba sendo muito inviável, muito caro, né, para a pessoa sair, assim. Igual você falou na última aula, se eu não me engano, parece que aqui em Belo Horizonte nós temos o preço da passagem como uma das mais altas, né, comparado assim aos demais estados. Então, eu acho que seria uma política boa para democratizar mesmo, né, facilitar o acesso aos pontos turísticos. Outra questão é a mobilidade na Pampulha. Eu acho que ele tem muitos atrativos turísticos. A Casa JK, o conjunto arquitetônico, a Casa do Bairro. Então, seria um ponto, né, que a política pública poderia intervir. O Museu de Arte da Pampulha, né? Pode falar, Norma. Vamos ver se com essa indenização aí que a Vale está pagando, que parece que vai ser investido uma parte no metrô de Belo Horizonte, conseguem fazer a linha até Pampulha, né? O Estado vai poder usar esse dinheiro para investimento, né? Eu acho que é para investimento, né? Tem específico lá. E uma parte, um percentual é especificamente para o metrô de Belo Horizonte. Sim. Então, vamos ver se chega até Pampulha, né? Mas o problema da orla é a falta de mobilidade, né, na orla. Mas é claro que você aumentar o acesso da população do Barreiro, de Contagem, né, das outras regionais da cidade até a Pampulha, já é meio caminho andado. Aí depois você tem que ter um ônibus, né, da Belotur, ou um ônibus privado, né, de empresa, né, que faz o circuito, que para. Igualzinho a gente tem nas cidades, né, no mundo inteiro, né? Aquele ônibus que você pega, tem um guia, né, que vai te parar na casa do JK, que é do outro lado da Pampulha, né? Depois você vai para
o Museu de Arte da Pampulha, o MAP, que é do outro lado, ou seja, e aí o ônibus para, o guia te apresenta a história daquela edificação, né? Te apresenta o contexto que ela foi, daquele equipamento cultural, o acervo que ele tem, né? Ou seja, a gente realmente não sabe, a prefeitura, o governo do estado, né, a iniciativa privada também, a gente tem que pensar que o turismo é um conjunto, né, é um complexo heterogêneo de atores. Você tem o turista, você tem o morador, você tem os serviços, né, hotéis, restaurantes, as empresas, as agências, a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual e o Ministério do Turismo. Então você tem um conjunto heterogêneo de atores e até hoje a gente não conseguiu desenvolver de uma forma consolidada, né? Porque às vezes você tem uma iniciativa que nasce e morre, nasce e morre. A gente tem voo da galinha, né? Você investe 1 ano, 2 anos, depois acaba, né? Mas não tem um programa de visitação da população, de turistas, né? Permanente, que se consolidou na Pampulha, né? É muito estranho isso, né? Muito nossa falta de iniciativa, né? A nossa falta de empreendedorismo do mercado, né? Dos atores do mercado, né? Para desenvolver e consolidar, né? O conjunto arquitetônico, o acervo dos equipamentos culturais, a paisagem, que é uma paisagem muito bonita, né? Apesar de ter línguas de esgoto, né? Eu ando na Pampulha com meu filho, né? Então você tem alguns pontos ali que tem língua de esgoto. Mas isso também já poderia ter sido resolvido com o tratamento da Copasa, né? A Copasa já podia ter investido. Isso com certeza está nas exigências daquele reconhecimento, né, da Unesco, né? Da Pampulha como patrimônio, né, da humanidade. Com certeza. Na verdade, essas línguas que você fala, línguas de esgoto, eu acho que sejam mais de águas pluviais mesmo, porque normalmente o que é jogado, né, assim, eu não estou defendendo Copasa nem coisa nenhuma, mas assim, urbanisticamente falando, o que se é jogado naturalmente nos rios, nas lagoas, são as águas pluviais, né? Só que como a cidade não está muito limpa, digamos assim, vai muito lixo pelos bueiros e vão cair na Pampulha, né? Porque eu acredito que na Pampulha existe uma rede de esgoto legal, né? Que é jogada em algum ponto de tratamento da água, né? Eu não conheço para te dizer se é esgoto ou não, mas em geral o que é jogado nas praias, nos rios, nas lagoas, são as águas pluviais, as águas da chuva, que vão através dos bueiros. O problema é que tem muita sujeira na rua e aí vai parar lixo dentro dos recursos hídricos. Isso é lastimável, né? Mas se você passeia ali na orla, você tem os pontos são fixos, que fedem o ano inteiro. Então tem um acúmulo ali de dejeto, um acúmulo de bactéria, eu não sei o que é, né? Isso tem o pessoal da Copasa ou da prefeitura que tem que fazer um tratamento, né, da água, né, recolher lixo, né, tem que ter uma manutenção permanente ali, né, eu não entendo nada disso, mas o fato é que você tem pontos fixos. Eu não ando a orla toda não, eu não sou atleta, né, eu ando um pedacinho só, e eu conheço 3 pontos fixos, que você tem mau cheiro, né, feio, fede, tem plástico, tem, né, cachorro boiando, é horrível, tô brincando, cachorro boiando não tem ainda não, mas isso tinha que ser atacado pela prefeitura, né, porque a prefeitura, afinal de contas, ganhou um prêmio, um reconhecimento, né, um selo da Unesco, né, internacional, né, de patrimônio da humanidade. Então vem alguém aqui de fora e vai ver isso, né, a gente também, quem usa, é mais importante o morador, que usa lá todo dia, que está lá fazendo caminhada e trabalhando por lá, né, ter um ambiente limpo, né, um ambiente agradável, né. Inclusive tem pouco bar na Pampulha, vocês repararam? Na orla da Pampulha tem muita casa abandonada. Eu e meu filho, a gente fica mapeando as casas. Essa a gente vai invadir, essa a gente vai comprar. Então tem um monte de mansão lá, tudo abandonada. E aí elas poderiam, claro, com autorização, né, com tudo regulamentado, virar um restaurante, virar um bar, um lugar interessante para você ter uma circulação de pessoas, né, de moradores, de turistas, né. E não tem, são pouquíssimos, tem muito trailer, tem umas coisas meio improvisadas, né, mas realmente um equipamento, né,
um serviço, né, de alimentação, não tem, né? É difícil de entender como que a gente é provinciano, né? A gente é muito ruim de serviço, né? Aqui em Belo Horizonte, né? Mas pode falar. Eu acho ali, a Pampulha tem uma questão de ocupação do solo mesmo, que eu não sei como é que está a legislação hoje em dia, mas como tem a questão da preservação, não pode construir coisa alta, né? As casas são casas boas, aí a pessoa acha que não vale a pena vender pelo preço que pagam, porque já que não pode construir um prédio, então o valor é pequeno. Mas quando a pessoa adquiriu aquela casa ou construiu um terreno, era um valor mais alto, porque era muito valorizado. Então, assim, é uma área valorizada, mas que é difícil o poder aquisitivo de adquirir. Então, talvez não seja tão viável para se estabelecer um restaurante, né? Assim, tem que ver o quanto que a pessoa cobraria de aluguel, né, na casa. Então, tem essas questões aí que são urbanísticas, né, que eu não, atualmente eu não conheço, não sei como é que está funcionando, porque eu trabalhei no governo de Minas, eu saí em 2000, né? Então, quer dizer, na verdade, eu saí de Belo Horizonte em 96, então eu não estou muito atualizada, não estou assim do que está acontecendo lá na Pampulha, né? Sim, mas, por exemplo, tem hotéis baixos, né? Aqui, eu moro aqui na Pampulha, então eu conheço vários hotéis aqui, né? Eu conheço porque eu passo na rua, né? Porque eu ando na rua. Então tem hotéis pequenos, tem poucos restaurantes, poderia transformar algumas casas daquelas mansões. São todas mansões, na verdade, né? E muitas fechadas, muitas abandonadas. Poderia transformar em restaurantes, né? Em bares. Não é construir prédio, mas poderia reformar, né? Poderia investir, né? Tanto é que grande parte... aqui tem muita casa aqui. A gente anda muito a pé, né? Porque na pandemia o lazer é sair de casa, né? Qual que é o lazer de sair de casa? É andar, né? Então a gente anda muito, a gente anda 1 hora e meia todo dia. Então a gente conhece muitas casas que foram transformadas em casas de permanência, de longa permanência, para idosos. Então, mas muitas, eu conheço umas 20 aqui, né? Inclusive algumas parecem bem legais, assim, né? Quando eu fizer meus 95 eu vou para lá, inclusive. Mas, então, o que eu estou dizendo é que o mercado está usando essas casas, né? Como as pessoas são ricas, né? As casas estão fechadas, elas vão alugar ou vão vender as casas, né? Então, o mercado está usando, está se apropriando, está dando... Os serviços estão chegando, mas é um serviço especializado, né? Que é de permanência de idosos. Mas a orla mesmo poderia ter muito mais serviços para os moradores, né? E para os turistas, né? E obviamente a mobilidade, né? Não tem mobilidade. Poderia ter aqueles carrinhos tuk-tuk. Até tem um hotel aqui que tem um tuk-tuk, um hotel pertinho aqui. Você sabe o que é aquele tuk-tuk, né? Indiano. Você pega o turista, dá uma volta com um casal, né? Ou poderia ter vans, poderia ter tudo credenciado, claro, não é nada informal e legal, né? Da iniciativa privada, né? O ônibus, né? Poderia ter um ônibus vermelho, né? Como aquele ônibus lá da Inglaterra, pro turista, né? Mas enfim, a gente é muito provinciano, né? Então, essa é a pergunta que eu fiz, né? Em relação... Eu acho que está no trabalho final também, né? Qual que é o papel das políticas públicas, né? Na promoção do turismo urbano, né? É isso que eu queria ouvir vocês. Em relação ao que a gente discutiu na aula, né? O que a gente discutiu, e que vocês leram e discutiram nos textos, né? Eu queria ouvir vocês em relação a isso. Priscila, cadê o Wagner, a Lara, a Luana? O resto da turma eu imagino, está fazendo trabalho, não é isso? Professor. Oi, pode falar, Wagner. Eu lembro que você tinha falado sobre o papel das políticas públicas em relação às escolas também, promovendo roteiros turísticos, excursões, e aí parece que teve até um posicionamento de 2 alunas, não sei se foi a Priscila e a Larissa, que foi por conta justamente do ambiente educacional que motivou elas a estarem, né, na graduação. E a experiência de trabalho também da Priscila na CCBB fez com que ela tivesse, né, essa motivação. Mas assim, eu falo porque é muito importante, né, que as escolas promovam passeios turísticos, roteiros, o Miotim, e a prefeitura ela pode investir nisso, né?
igual você falou, em ônibus da Belo Tour, não sei, para fazer um acordo com as escolas, em passeios mesmo, porque é muito importante que elas conheçam a comunidade local. Quando eu fiz o técnico do Cefet, em hospedagem, a gente debateu justamente sobre isso, né? Sobre conhecer primeiro os pontos turísticos e desmistificar essa famosa frase que muitas pessoas falam, que Belo Horizonte não tem nada para fazer. E é uma ignorância, né? Muito grande, porque aqui é muito rico de cultura, tem muito que se fazer, sim, tem muitos museus, principalmente ali no conjunto da Praça da Liberdade, a gente vê a quantidade de museus ao redor e as pessoas às vezes passam despercebidas. Elas vão ali na praça e tudo mais, mas elas não se atentam, né? Tem o prédio da UENG ali também que está sendo construído, então são muitas coisas que eu acho que a população local poderia, como que eu posso dizer? Poderia conhecer. Se apropriar, conhecer e se apropriar, né? Isso. Então, eu acho que a prefeitura ela podia fazer acordos, né, com as escolas, não sei, alguma forma mesmo de fazer com que tivesse um conhecimento maior, porque é muito ruim a gente ouvir isso, né? Quando eu estava lá no Cefet, eu trabalhava lá nos Correios, e aí o meu próprio gestor perguntou o que eu estudava no Cefet e tudo mais, aí eu falei que eu estudava, né, hospedagem, e ele falou, aí eu expliquei para ele como funcionava e tudo mais. Aí ele falou, nossa, mas aqui em Belo Horizonte não tem nada para fazer. Aí como que a gente vê a questão da ignorância, né? Um gestor e tudo mais. Ele nem se tentou ao que eu disse e ele falou, se uma pessoa me mostrar a Pampulha, eu vou rir, porque não tem nada lá. Então, ele já pega, assim, né, um ponto negativo e essa é a visão de muitas pessoas. A grande realidade que deve ser mudada. O projeto que a gente elaborou mesmo, que foi um guia turístico de Belo Horizonte, foi justamente isso. A gente fez uma pesquisa com a população através de um formulário para que as pessoas respondessem o que elas conheciam, o que elas gostavam de fazer em Belo Horizonte. Aí a gente fez por perfil de público, né? Idade, gênero e tudo mais, para que elas respondessem e a gente tivesse uma ciência. E a partir disso a gente fez várias visitas técnicas em diversos pontos turísticos de Belo Horizonte e elaborou esse relatório, sabe? Então, com isso, a gente percebeu que é muito importante a gente transmitir informação para o próximo, sabe? E não deixar que as pessoas tenham essa visão limitada de que Belo Horizonte não tem nada para fazer. Porque esse tipo de conscientização faz com que elas repassem para o próximo também. E vai fazendo uma ampliação de conhecimento mesmo, né? Promovendo arte, cultura, enfim. Você tem razão, Wagner. São muitos problemas que têm que ser enfrentados, né? A gente que é morador, né, a gente não se apropria, né? Então, um exemplo que eu dei pra gente de outra besta quadrada foi meu filho, né? Quando a gente foi para São Paulo, a última viagem que a gente fez foi em janeiro de 2020, no ano fatídico, né? O ano que não terminou, não é isso? 2020 não terminou, né? A tragédia continua. Então ele falou assim, pô, mas São Paulo é igual Belo Horizonte. Eu quase que eu dei um cascudo nele, né? Besta, ignorante. Ou seja, é um absurdo, né? A gente não reconhecer, a gente desconhecer, não se apropriar do território, da história, né? Do lugar que a gente vive. Né? Então ou seja, o que esse cara que você citou, ele demonstra, não é culpa dele, eu não estou falando que ele é uma besta quadrada, não. Apesar de se comportar como uma besta quadrada. Mas o que ele está demonstrando é que, na verdade, a concepção de turismo que as pessoas têm é só de praia. É uma concepção muito restrita, né? Muito limitada. Uma concepção de lazer, de praia, de bunda. Né? Ou seja, as pessoas querem ir para a praia para não fazer nada, para ficar com o corpo na praia. Né? Então é uma concepção muito restrita, muito pobre de turismo. Né? E o que o turismo urbano, a discussão conceitual, teórica, metodológica do turismo urbano, é para ampliar isso. Mas obviamente que isso não vai ser mudado. A gente não muda a realidade com uma discussão teórica. Né? Isso cabe à Secretaria Municipal de Turismo, à Secretaria Estadual de Turismo, ao Ministério do Turismo, cabe ao mercado, cabe aos moradores. Né? Então você tem que ter políticas públicas permanentes, políticas públicas contínuas, né, para estimular a nossa curiosidade, o nosso prazer. Né? Então, a gente discutiu um pouco na aula passada sobre aquele conjunto de morais, né, nos prédios em Belo Horizonte, sobre o CURA, o que significa CURA mesmo? Arte urbana? Circuito de arte. Circuito de arte. Circuito urbano de arte.
E circuito urbano de arte. Circuito Urbano de Arte, o CURA. Então a gente discutiu como que a gente, a população, né? Eu, o meu filho, os moradores de Belo Horizonte, a gente precisa se apropriar daquilo. Né? Aquilo é um bem cultural, não é isso? Só que as pessoas não vão instalar o dedo e vão atribuir sentido, se apropriar, não. Você tem que ter uma ação, ações coordenadas e simultâneas do poder público, né, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. As outras prefeituras também podem fazer um circuito metropolitano de arte urbana para conhecer Belo Horizonte, né? Neves, Vespasiano, Santa Luzia. Vamos fazer com que a população se aproprie de um bem cultural que está pertinho da gente, ou seja, a prefeitura disponibiliza ônibus da região metropolitana, né? Cada prefeitura, né? Os guias da Belotour, né, ou da UFMG, vão apresentar aquele bem cultural, vão fazer um tour, né, vão falar dos artistas, falar dos sentidos dos morais, né, de cada moral, falar como que esse conjunto de morais, a arte urbana, né, a arte de rua, o grafite, a pichação, como tem em São Paulo, como tem no Rio, como tem em outras capitais, Nova York, em Berlim, ou seja, vamos contextualizar, comparar, né? Ou seja, então pode ser uma experiência muito rica e estimulante para o morador de Belo Horizonte, de Venda Nova, do Barreiro, da Pampulha, da região metropolitana, né, Santa Luzia, ou seja, pode ser um circuito muito instigante, muito rico, pode atrair um fluxo grande de moradores. Né? Mas para isso tem que ter transporte, tem que ter mobilidade, tem que ter uma promoção cultural desse bem cultural, né? Tem que ter propaganda, publicidade, e tem que aparecer nas escolas, tem que aparecer na internet, né? Ou seja, tem que ter dinheiro, né? Tem que ter investimento na promoção, na publicidade da oferta desse bem cultural. Né? Então é um exemplo muito rico, né? Que mostra que Belo Horizonte é diferente de São Paulo. São Paulo também tem o circuito de murais, né, tal. Os artistas de São Paulo são famosos no mundo inteiro, né? Os irmãos... Como chama os irmãos de São Paulo? Esqueci o nome deles. Os Gêmeos, né? Uma dupla de irmãos que já fez murais em Nova York, em Berlim, ou seja, os caras são muito famosos, né? E outros, né, que eu não conheço os artistas dessa área, né? Mas na verdade o que eu estou chamando a atenção é que é um investimento de médio e longo prazo. E tem que ser feito pelo mercado e pelo poder público, né? Quem ia falar? Quer falar, Priscila? Eu? Sim. Ontem eu estava num restaurante e passou no Fantástico uma matéria sobre a arte aqui de Belo Horizonte, né? Das pinturas. Eu achei muito interessante. Não deu para me assistir porque eles deixam a TV ligada, sem legenda, né? Mas deu para me ver que passou e foi uma matéria grande. Falou de São Paulo, mas fala mais de BH. Aí depois eu vou entrar para dar uma olhada, porque é bacana promover esse tipo de conhecimento, né? Para as pessoas verem, claro, entenderem que não é a pintura que está na parede. Aí depois eu vou assistindo. Ainda mais um programa que é de âmbito nacional. É popular, né? Todo mundo vê o Fantástico, né? Sem dúvida. Sim. Mas é muito rico mesmo a gente se apropriar disso, né? E é uma coisa nova também, né? Até o circuito que o Wagner falou, o circuito é novo. O circuito eram prédios fechados, né? Prédios de repartição pública do governo do estado, grande parte deles abandonados, fechados mesmo. E aí na gestão, acho que foi na gestão do PSDB, né? Na gestão do Aécio Neves, que a Secretaria de Cultura resolveu transformar aquilo num conjunto, né, de museus para a população. Né? Então lá você tem investimento, você tem equipamentos do governo do estado, você tem equipamentos privados, né, da Vale, tem o memorial da Vale, tem o memorial... tem um prédio do FMG, né, que é da Universidade Federal. Você tem também ali um pouco, você tem a Casa Fiat de Cultura, você tem um centro de arte popular, não sei se é da CEMIG, não sei de quem que é. Você tem um centro cultural do Minas Tênis Clube, ou seja, ali, olha pra você como que é interessante, não existia, né? Eram prédios fechados, antigos, né? Prédios históricos, todos tombados, né? Patrimônio cultural, patrimônio histórico, mas a população não tinha acesso, era fechado. Aí o governo federal resolveu investir, o governo estadual, quer dizer, e aí veio agregar, aí criou um nicho, na verdade, é um nicho cultural, né? Então você tem ali
empresas, né, Fiat, o Minas Tênis, a Vale, que resolveram se agregar naquele nicho, né? Então ficou muito rico mesmo, né? Então e é recente, eu não lembro o ano, dos anos 2000, né? Então grande parte da população ainda pode desconhecer. Isso é que a gente tem que reconhecer, né? Que tem que ser promovido, né? O circuito do CCBB, um lugar que eu gosto muito, que eu frequento muito, tem que ser promovido. Não é porque é gratuito que as pessoas conhecem e que as pessoas se apropriam, né? Pode falar, Norma. Eu acho muito limitado ainda a visitação ao Palácio. Uau. Eu não conheço o Palácio da Liberdade. Ah, sim, eu também não conheço. A visitação, né? Nem eu. Eu acho muito limitado. Eu não conheço. Eu acho que é só um dia na semana, sei lá, uma vez por mês, não sei, que é aberta a visitação. Eu acho muito pouco. É engraçado você ter falado, porque foi um dos únicos lugares lá ao redor que eu não conheci, sabe? Com essas visitas técnicas. Eu também não conheço. Eu não conheço. Quando eu trabalhei no Estado, eu trabalhava no prédio que hoje está em reforma, que está instalado o IFAM, que é aquele prédio verde da esquina, que era a Secretaria de Obras. Né? É um prédio bonito também. É pertinho do CCBB, não é? É ao lado. É ao lado, isso. Ele tem logo no hall de entrada uma escada de ferro e madeira, né? Assim, é um prédio da mesma época, daquele conjunto, e está instalado lá o IFAM não, o IEFA. É o IEFA. É do Estado, do É Estado, o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico, né? E ainda não está aberto ao público, né? Mas assim, o que eu sinto falta... Lá funciona, eu acho que lá funciona tipo uma coordenação do circuito, né? Lá tem o IEFA que faz essa gestão do circuito, eu acho que é lá nesse prédio. Mas ele tem logo ali perto, ele tem um outro prédio que não é tombado, que é administrativo, digamos, né? Da Isso. parte administrativa. E ali podia ser uma coisa mais para visitação mesmo. Né? E eu acho o Palácio da Liberdade pouco explorado. Você conhece pelo menos os jardins, né? Eu conheço um pouco do Palácio lá no Rio de Janeiro, que ainda funciona como sede do governo, porque tem uma capela onde tem missas, tem os jardins que você pode conhecer. Na verdade, eu estudei na universidade, a minha universidade era do lado do Palácio, do governo do Rio. Né? Então, assim, a gente tinha acesso para conhecer. Tudo bem que você não conheça o palácio porque mora o governador, porque o governador está lá, né, exercendo as atividades dele, mas pelo menos acesso aos jardins, né? A uma parte daquilo você pode ter acesso. Né? E aqui não, aqui sempre foi muito fechado. Né? Eu mesmo, como funcionária do Estado, eu nunca fui ao palácio. Eu fui até no Palácio do Despacho, que é do lado, mas no palácio mesmo eu nunca fui. Eu acho limitado ali essa questão. Muito limitado, você tem razão. E eu acho assim, eu sempre fui muito para o lado do turismo cultural, por mim, pela minha formação, eu gosto da parte artística, né? Sempre gostei muito de teatro, música, né? Mas assim, Belo Horizonte também tem parques, também tem os mirantes, né? O nome da cidade já diz Belo Horizonte, tem muita coisa para ser explorada, que não está ali, né? Naquele centro que precisaria de um acesso mais fácil. A questão do preço da passagem não é só o preço, né? As distâncias são grandes, a cidade é muito íngreme, assim, tem alguns locais muito íngremes, de difícil acesso para uma população, a questão de acessibilidade, né? Uma população que às vezes não tem uma facilidade de ir de carro, né? Você às vezes não tem um ônibus que te leve até lá, então tudo isso prejudica essa questão da natureza também, que tem e existe, né? Está aí para a gente conhecer. Então, eu acho que um ponto muito importante na discussão sobre turismo urbano, e que vocês podiam fazer monografia também, eu acho que vocês podiam fazer 2 monografias cada um, né? Uma sobre turismo virtual e uma sobre turismo urbano. Pelo menos 2, tá, gente? Né? Depois vocês fazem dissertação de mestrado, depois doutorado. É a política pública, né? Como que a política pública de cultural e turística, como que ela é ausente, como que falta um projeto, né, de médio e longo prazo, né? Então, aqui no chat, a Luísa Fonseca, né, escreveu, né? Talvez as escolas colocassem uma aula no ano, né, uma palestra, não sei, sobre o tema, né? Então, as escolas, o fluxo, né,
permanente, né, das escolas municipais, estaduais e privadas, né, para se apropriar do território, dos equipamentos culturais por exemplo, da paisagem urbana, né, o cura, é fundamental. É fundamental a gente quebrar a inércia que a gente vive, que as crianças vivem, né? Então, se você for perguntar para as crianças o que vocês querem visitar, elas vão falar assim, é o zoológico, porque tem bicho, né? Bicho em depressão, né? Os bichos ficam lá tristes, meu Deus, um dia eu vou me matar, né? Um dia eu vou conseguir sair daqui. Então, zoológico, criança quer ver bicho, zoológico e outro programa de entretenimento, né? Então, é fundamental você ter esse fluxo permanente, né, para que criança pequena, né, de 7, 8 anos, adolescente de 12, 13, 14 anos e quase adulto, né, 16, 17, 18 anos, se apropriem do território, se apropriem dos equipamentos culturais, dos bairros, né? A gente falou muito da segregação que a gente vive, né, que grande parte das crianças e dos adolescentes vivem nos seus bairros, né, eles não saem do bairro, não conhecem o bairro, né? Então essa segregação, que é imposta por barreira econômica, né, por barreira da educação dos pais, os pais não têm tempo, né? As próprias escolas, né, aumentam esse isolamento, essa segregação, né? Mas é fundamental você ter investimento para que a gente reconheça a oferta e a diversidade, né, de histórias, né? Aqui perto de Belo Horizonte, em Contagem, tem uma comunidade quilombola, né, que eu não conheço, né, na minha ignorância eu não conheço, mas também deveria ser promovido pelo poder público, ter um programa de política, uma política pública permanente, né, para promover, para levar crianças para conhecer, né, a cultura e a religiosidade afro-brasileira, né? Ou seja, porque o preconceito, existe muito preconceito, né, com as religiões de matriz africana, a gente desconhece. Preconceito é ignorância, a gente o Brasil é imerso na ignorância, né? Então a gente teria que promover para que as pessoas conheçam a realidade, né? Conheçam a história a nossa história e a história dos territórios, né? E Belo Horizonte não é uma, Belo Horizonte não é Savassi, né? Belo Horizonte não é a Pampulha só. Belo Horizonte tem uma diversidade de bairros e de favelas e de equipamentos culturais e de ocupações, né? Santa Teresa, a própria cidade administrativa, né? Alguém que conhece, né, a história da cidade administrativa, né, que acabou de ser construída também recente, em 2010, né? Eu não lembro, né, o ano exato, mas é muito recente, né? Conhece por que, ou seja, sair do circuito, sair da Praça da Liberdade, criar o circuito cultural da Praça da Liberdade, né, fez com que o governo do estado deslocasse, né, criasse uma nova sede, né, um centro, né, administrativo, né, de gestão, né. A prefeitura até cogitou também, vocês lembram? Vocês acompanharam? Eu acho até aquele arquiteto que a Norma citou, famoso, como que ele chama? Gustavo Pena. Isso, fez um projeto, né, para o novo centro administrativo. Rodoviária? Isso. Rodoviária, A rodoviária dali, porque é uma política de tirar do centro da cidade, isso, botar mais, digamos assim, para os anéis rodoviários. Isso, exatamente. Tem até um projeto, né, da época do Márcio Lacerda, prefeito antes do Calil, né? O Márcio Lacerda teve 2 gestões, eu acho, né? Ele tem um projeto de uma rodoviária, onde que é, hein? Eu sei que é integrado com o metrô. Não sei se é no São Gabriel. Acho que é ali no São Gabriel, perto da Tia Machado ali. Que tem um projeto, né? Tem um no São Benedito. Que ia ser uma rodoviária muito moderna, né? Muito atualizada, né? Com espaço para mobilidade, né? Pessoas têm mobilidade reduzida, né? Cadeirante e tal, tudo adequado, né? E aí não foi para frente. Eu não sei se não houve investimento, não houve recurso da iniciativa privada. Eu acho que era uma PPP, parceria por privada. A Priscila até escreveu aqui, que é no São Gabriel. E aí a rodoviária ia ser destruída, né? Ia ser fazer uma grande torre, não é isso? Um centro administrativo
da Prefeitura de Belo Horizonte ali, que ia mudar, né, o centro, né? Você ia ter novas praças, né? Você ia ter uma intervenção, uma revitalização urbana no centro muito grande, né? Ia trazer um investimento enorme ali, né? Serviços, né? Hotéis, restaurante, praça, sei lá, não entendo isso, mas ia ser uma mudança radical, né? Ali no baixo centro, né? E a abertura dessa nova rodoviária, né? É uma pena que não mudou, que não foi feito, né? Uma Isso é um pena. projeto maior de descentralização, É. né? Quando se construiu a cidade administrativa, foi na direção norte, né? Justamente É. por ficar mais na proximidade do aeroporto, É. que é Confins, é É. distante. Né? O aeroporto que eles falam, aeroporto internacional de Belo Horizonte, não é de Belo Horizonte, é de Confins. É. Nós, né, da cidade de Belo Horizonte, utilizamos o aeroporto de Confins. Então, foi um objetivo de levar mais para o norte ali, né? Tirar um pouco do centro Isso. e levar mais para o norte, porque o sul já está mais adensado. Né? Então, Isso. eles buscaram uma região menos adensada. Né? E as rodoviárias é uma política que não é só de Belo Horizonte, é uma política de uma maneira geral, de tirar uma parte da circulação pesada de dentro do centro urbano. Né? Se você observar, existe um direcionamento de tirar as concessionárias de veículos também das regiões centrais, colocar em regiões de eixos viários mais importantes, mais afastados do centro, por causa dos caminhões cegonha que trazem os carros, uma série de coisas. Então, o objetivo dessas movimentações urbanas é justamente tirar o trânsito pesado de dentro da cidade, né? De botar para fora. Né? Existem cidades, conheço assim, um pouco da história de Madrid, tem 5 anéis rodoviários, se eu não estou enganada, se já não tiver mais. Né? Então, você fazendo os anéis, você vai tirando o trânsito pesado do centro da cidade. Você tem ligações, tem horários que são possíveis, carga e descarga, mas assim, é mais limitado. Né? Você tira, né? Realmente deixa o trânsito urbano mais para a população. Né? Lógico que você tem que ter carga, né, e descarga, mas tem horários limitados, horários para isso. Né? A questão da coleta de lixo, Belo Horizonte eu acho que já é mais noturna. Né? Tem algumas coisas que fazem para melhorar o fluxo da cidade durante o dia. Sem dúvida. E olha o impacto que teria, né? A rodoviária no São Gabriel, eu não sei se vocês conhecem o bairro São Gabriel, né? Mas ela está integrada com estações de metrô do São Gabriel. Então isso facilitaria muito a vida. Então, quando você conhece outras cidades, né? Por exemplo, eu disse para vocês que eu morei na França por causa do doutorado. Né? Então, o metrô é integrado, é integrado com a estação de trem. Então, quando a gente viajava, a gente pegava o metrô e descia numa via, assim. Descia, você andava 5 minutos, você já estava na estação, como chama? Via, onde o trem fica, né? Você sai do metrô, sobe uma escada rolante e já está onde o trem está estacionado lá. O aeroporto também é integrado com o metrô, né? Então, essa integração da rodoviária com o metrô era o mínimo, era o básico, né? Assim, para facilitar a vida das pessoas, porque o metrô é mais confortável, o metrô é mais rápido, o metrô você consegue carregar um monte de mala, né? Carregar mala em ônibus é difícil. Né, ele já sai dentro da estação da rodoviária, né, então seria um salto para a cidade. Né. Lá perto você teria um bairro popular, né, um bairro popular, você teria um investimento em serviços, né, em restaurantes, hotéis econômicos, né, aqueles hotéis, como chamam aqueles hotéis, aquela rede de hotéis baratinhos, né, então você tem uma valorização fundiária, né, como teve na cidade administrativa, né? Então todo aquele eixo norte, né? Venda Nova, região norte, Vespasiano, tudo ali virou, você teve hotéis, concessionária de veículo, concessionária para alugar, né? Carro, né? Restaurante, valorização fundiária, os lotes valorizaram, né? Então você mudou, o impacto ali foi enorme, né? Então você tirou os funcionários para circular, né? Os funcionários que moram na Centro-Sul para consumir nesse eixo norte, né, consumir alimentação, serviços. Então foi uma mudança radical. Né? Então é uma política de médio e longo prazo. Você muda a ocupação do território, você muda a
como a norma diz, né, a densidade do território, né? Então é muito interessante isso, né? Uma pena que a rodoviária não foi para o São Gabriel, né? E o próprio centro administrativo de Belo Horizonte, né? A prefeitura tem muitos prédios espalhados, né? Ele ia centralizar tudo lá, ia ser tudo moderno, né? Com uma qualidade de internet, de atendimento ao público melhor, né? Adaptada, né? Atualizada. Mas enfim, Belo Horizonte deu um salto também, né? Belo Horizonte não tinha o circuito cultural da Praça da Liberdade, Belo Horizonte não tinha o TIM, né? Então Belo Horizonte, antigamente, essa frase Belo Horizonte não tem nada, ela podia ter mais sentido, né? Mas hoje não, hoje não tem sentido algum, né? Talvez essa frase Belo Horizonte não tem nada, talvez se aplique ainda a Pampulha, né? A Pampulha não tem nada. Não porque não existam equipamentos culturais, né? Mas é porque as pessoas não se apropriam, né? As pessoas não têm acesso, né? Então não é uma questão de ter ou não, é uma questão de apropriar, da população usar, né? De ter uma política pública, né? Que é a pergunta que eu faço, né? Da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Educação. Você tem uma convergência aí, né? Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, você tem uma convergência, Secretaria de a BH Trans, né? A BH Trans que regula o trânsito, né? Em Belo Horizonte, autorizar tuk-tuk, autorizar ônibus, né? De privado e público, né, para circular na orla da Pampulha, e autorizar dias gratuitos, né, para conhecer Inhotim, etc. Ou seja, é um projeto político de longo prazo, que envolve muitas secretarias, não é só a Belotur, não é só uma secretaria. Tem um impacto enorme, né? Como vocês escreveram aqui no chat, né? Os convênios com as escolas, né, escolas públicas, municipais, estaduais e privadas, né. Aqui a Priscila escreveu em Porto Alegre, o metrô contempla a rodoviária e o aeroporto, muito prático. Eu não sabia disso. Eu conheço Porto Alegre, já fui lá a trabalho, eu nunca fui para passear. Mas eu não lembrava. Eu lembro que o aeroporto lá, eu não lembro se é perto ou longe também, eu acho que é meio longe, não é não? Não lembro. Eu fui pra lá, eu fui pra cidade, eu fui Porto Alegre, Novo Hamburgo, Canoas, algumas outras cidades que eu fui lá na mesma ocasião. Aí eu lembro que eu saí do aeroporto, peguei o metrô e ele me levou até na cidade de Novo Hamburgo. E antes de chegar lá, Que eu passei legal, hein? pela. Isso é Exato. recente? Você sabe se isso é recente, essa Olha, mudança? essa viagem minha foi em 2018. Então porque eu já fui lá, mas É, eu não lembro se o aeroporto é perto. É longe o aeroporto do centro de Porto não, Alegre? É perto? olha, eu não sei, assim, professor, te dizer se é perto ou se é longe, porque eu peguei a última estação é no aeroporto. E eu passei por Porto Alegre porque eu estava indo para Novo Hamburgo. Então eu fui da primeira à última estação. Mas eu sei que contempla, te deixa dentro do aeroporto. E o metrô Muito também te legal. deixa dentro e o metrô também te deixa dentro da rodoviária, porque aqui a gente tem esse anexo aqui na estação da Lagoinha, né? Que é a estação da rodoviária. A gente tem que passar por fora, né? É, Aí se for de noite é perigoso, é, tem essas avarias aí. é. E lá não é muito prático, te deixa dentro. Aí eu achei bacana demais, tem anexo. Ótimo, muito bom. Isso facilita muito a vida da população, né? Não só dos turistas, né? Mas também da população. Você quer ir de Porto Alegre para essa cidade que você falou, né? Novo Hamburgo, né? Eu não conheço. Mas isso é fundamental, né? Esse planejamento urbano, né? Esse investimento na integração, né? Da mobilidade, né? Trem, metrô, ônibus, né? E aeroporto, isso é fundamental, né? A gente não tem muitos exemplos no Brasil dessa integração, né? Os exemplos que a gente sempre dá é de fora do Brasil, né? Agora foi bom que você trouxe esse exemplo de Porto Alegre, né? Mas eu acho que é outro tema também para vocês estudarem é a política pública de turismo e cultura, né? Como que ela precisa ser um projeto de longo prazo, né? Eu não conheço muito São Paulo, mas eu acho que existe alguma integração entre metrô e rodoviária. E São Paulo tem mais de uma rodoviária que eu saiba.
Uma vez eu fui a São Paulo resolver alguma coisa que eu fui e voltei no mesmo dia, quer dizer, fui à noite, cheguei lá de manhã, na estação que eu desci do ônibus, já peguei um metrô que me deixou na Avenida Paulista, resolvi o que tinha que resolver, e no mesmo dia peguei o metrô de volta, peguei o ônibus e voltei para Belo Horizonte. Né? Em São Paulo. Existe. Em São Paulo, das oportunidades que eu já tive de ir, ele também, o aeroporto também sai, o metrô, né? Você também consegue pegar ele no aeroporto e ele passa pela rodoviária de Barra Funda e pela rodoviária do Tietê, que é a principal, né? O terminal Tietê. Aí atende muito bem. Lá, eu acho que a única complexidade para quem não é de São Paulo é questão das linhas, de você ter que de você precisar fazer as mudanças ali de uma linha para outra para ir onde você quer, mas ele vai no aeroporto, na rodoviária da Barra Funda e na do Tietê. Não sei se vai em outras, talvez vá também. Muito bom, né? São Paulo é um bom exemplo, né, para a gente discutir isso. Né? Agora, Porto Alegre também, que eu não sabia, né? Isso é fundamental. A gente tem que ter em mente que... Em Recife tem metrô em frente ao aeroporto. O aeroporto é no centro de Recife, né? Urbana, Recife eu já fui. Recife eu já fui a trabalho também. É muito pertinho, né? Mas a rodoviária é bem distante. A rodoviária é totalmente fora do contexto. E aí acho que o metrô não passa perto também não. Né? Mas o metrô vai até onde fizeram a arena lá do futebol. Esqueci o nome da cidade, é outra cidade. Deve ser na região metropolitana, né? Pertinho. Sim, sim. Faz essa ligação, pelo menos do aeroporto até onde foi a arena lá que foi construída para a Copa. Né? O que mais, hein? Gente, sobre o turismo urbano, né? Essa quebra da dicotomia também, eu acho um ponto muito interessante também, né? Que abole essa dicotomia entre o cotidiano, né? O ordinário e o extraordinário, né? Que são as férias, né? Que é muito raro no nosso tempo, né? Na nossa rotina. Férias é uma vez por ano, né? Às vezes duas, né? E às vezes a gente viaja uma vez por ano, né? Dependendo da sua renda, nem uma vez por ano. Então eu acho muito instigante essa não está sujeito a sazonalidade, né? Como o turismo virtual também não está sujeito a sazonalidade nenhuma, né? Pode estar completamente integrado ao cotidiano, à rotina, né? Essa aproximação também do morador e do turista, né? Que classifica ambos como usuários da cidade, né? Consumidores, né? Da cidade, né? Que abole essa oposição entre morador e turista. Isso também eu acho uma mudança radical, né? Mais algum ponto que vocês querem destacar do turismo urbano, que vocês acharam novo, que vocês acharam interessante, né? Você estava pedindo exemplo assim, de política pública, né? Semana passada, na aula de introdução ao turismo, a maior parte dos colegas aqui faz parte desse... Assiste também essa disciplina, né? Quem que dá a disciplina? É a professora Ana Paula? Sim. Tem um exemplo do a política pública né, contrária a essa questão do turismo urbano, né? Foi discutido um texto em que querem transformar um museu que tem dentro do Jardim Botânico do Rio em um hotel boutique. O ministro do Meio Ambiente é o autor da ideia. Agora, o atual ministro? Ele é uma celebridade, não é? Esse ministro é uma celebridade. Né? Ele quer acabar ele é inesquecível. Ninguém vai esquecer dele nunca. Porque... Ele quer acabar com um espaço democrático, que é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em que pessoas do mundo inteiro acessam e instalar no museu. É gratuito, lá é gratuito, não é? A entrada ou cobra? O Jardim Botânico eu acho que não é gratuito, mas o museu lá dentro é gratuito. Então você, assim, entrando no Jardim Botânico, você está usufruindo daquele espaço. Eu não sei se tem gratuidade para algumas classes,
algumas classes que eu falo assim, estudante, O morador, não sei quantos anos, o morador, eu não né? sei o que tem, mas eu já fui muitas vezes no Jardim Botânico, e assim, é um espaço maravilhoso. Esse espaço do museu é utilizado por pesquisadores, tem reuniões, tem uma série de coisas que acontecem lá, tem um arquivo audiovisual fantástico, e aí ele quer transformar num hotel boutique, que é uma coisa totalmente elitizada para meia dúzia, né, de turistas, provavelmente estrangeiros, que vão chegar e ficar naquele espaço só para eles, quase exclusivo, né? Porque não vai agregar nada. Né? Não, Muito deve ter pelo uma contrário, lei, ele vai deve ter, desagregar. claro, deve ter uma lei municipal estadual que impede isso, né? Porque Não, deve ter um espaço tombado, um espaço de patrimônio, né? César Maia, lá como vereador, está tentando derrubar isso. A reportagem que foi apresentada para a gente fala isso, né? O Ah, César Maia é? está tentando derrubar isso. Mas esse projeto ainda está na cabeça do ministro. É impressionante, né? Se município, né? Vamos pensar na escala municipal, né? Eu acho que o município ele é mais importante. Vocês estão ouvindo? A Priscila perguntou se travou aqui. Aqui tá normal. Aí travou, Priscila? Tá todo mundo me ouvindo, né? Tá normal, né? Porque às vezes trava, né? Às vezes. Eu acho que tá normal. Mas então, qual que era o ponto? De fazer circular a população, né? Então isso não está no horizonte das políticas públicas, né? No horizonte das políticas públicas do município. Cabe ao município promover a circulação da população no seu território para que a população crie identidade, né? Que a população se identifique e se aproprie, né? Da Pampulha, da Casa Kubitschek, se aproprie do Museu de Arte da Pampulha, se aproprie daquela paisagem, né? Ou seja, quando a gente vê que não pode construir edificações, né, altas na Pampulha, por quê? As pessoas talvez elas não saibam o que você perde, né, quando você cria. Por que é proibido você ter um limite de altura, né? Então lá tem um hotel em frente ao iate. Tem um hotel, esqueci o nome do hotel. Um hotel baixinho, bonitinho, né? Assim, né? Bacana e tal. Então, por que é importante preservar aquela paisagem, né? Então, é muito importante fazer circular, agora voltou a Priscila, fazer com que a população da cidade, das regionais, né? Belo Horizonte tem 9 regionais, e da região metropolitana se apropriem, tem uma identidade com aquela paisagem da Pampulha, né? Sim, professor, eu acredito que as mídias televisivas elas também têm muita influência, né? Assim, na questão da mídia social. Então, se fosse divulgado roteiros, uma propaganda, digamos, investindo mesmo nesses pontos turísticos, para que as pessoas conheçam, promovendo o turismo, acho que seria muito bom. Eu não cheguei a ver a reportagem que o pessoal relatou do Fantástico que teve, mas parece ser muito interessante, porque debate sobre isso, né, que a gente estava falando. Então, se tivesse essas políticas mesmo, investissem nisso também, de mídias televisivas, seria bom. Sim, isso tem que envolver o mercado e o poder público, né? Você tem que envolver todos os setores, né? Para atingir o morador, para atingir o turista, né? Então isso é fundamental, tá bom? Então até aqui nós temos pelo menos 2 monografias que vocês vão fazer, tá? Sobre turismo virtual e turismo urbano. E o último tema da aula, que é a aula do dia 22, não é isso? Porque vocês sabem que na próxima semana é recesso, né? Tem um recesso no calendário. Tem um recesso no calendário do UFMG. Então no dia 15 nós não temos aulas. Vocês estão cientes, né? Eu já até falei isso para vocês já. Então no dia 15 a gente não tem aula. No dia 22 a gente tem o último tema da disciplina, que é o turismo de realidade, né? O turismo de favela. Também é um tema instigante, um tema novo, né? Que vocês podem, parte de vocês podem explorar esse tema em outras disciplinas, em bolsa, né? Como estagiário de pesquisa de professor ou estagiário de extensão, e na monografia. Então vocês podem fazer pelo menos 3 monografias cada um.
né? Turismo virtual, turismo urbano e turismo de realidade. Então, a gente vai se ver agora só no dia 22, não é isso? Porque dia 15, semana que vem, é recesso. Vai todo mundo pular carnaval super animado, né? Em casa, todo mundo vai beber em casa, né? Vai ficar em casa animado, né? Com a vacinação, né? O tema desse Fazer turismo ano... virtual do carnaval. Isso, fazer turismo virtual, isso. Turismo virtual no Brasil, na Europa, na Ásia e etc. Né? Depois vocês podem até compartilhar os links. Né? Quem for fazer turismo virtual, quem fizer turismo virtual, pode compartilhar os links aqui no chat com a gente. Ou no WhatsApp. Pode falar, Wagner. Você acha que até o terceiro semestre, né? Terceiro semestre desse ano, a gente já consegue estar presente no IEC? Ou só até 2022? Não, eu tive uma reunião, eu participei de uma reunião com a pró-reitoria de graduação, a Prograde, com a pró-reitora, né? E ela falou que o Conselho Universitário é que define o calendário. Né? Então, o calendário do primeiro semestre de 2021, ele vai começar em maio. A gente tem aula até março, não é isso? A gente tem férias em abril. E aí, mais ou menos no meio de maio, a gente tem o calendário do primeiro semestre de 2021. Então, no primeiro semestre de 2021, não. A gente não vai ter aula presencial. Mas aí, né, à medida que a vacinação alcançar a população idosa toda, né? Idoso é muito gente, você sabe. Né? Idoso é a partir de 60. Então, agora, por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte está começando a cadastrar a população com mais de 89 anos. Então, demora. Né? A gente tem uma população grande, né, de pessoas com mais de 90, mais de 80, mais de 70, depois mais de 60. Então, eu acho que a gente não tem informação, claro, né? Mas a expectativa é que o segundo semestre de 2021 a gente já tem a aula presencial, né? Mas é só expectativa, né? O Conselho Universitário vai soltar o calendário do primeiro semestre de 2021 e com certeza ele vai ser remoto. Ele vai começar em maio. Eu só volto para aula presencial quando eu for vacinada. Sim, eu sim. 60, claro. E aqui em Nova York, não. É uma realidade muito diferente de Belo Horizonte. Aqui nem os funcionários da saúde foram vacinados. Meu pai tem 91 anos e não tem previsão de vacinar. Então, assim, dificilmente eu vou ser vacinado esse ano. O interior de Minas, que é Minas, né? Não, claro. E quando retomar, vai ser de forma híbrida. Tem isso ainda. Ou seja, eu vou ter que dar uma aula presencial e uma aula síncrona, entendeu? Não está claro ainda, né? Mas aí, o desejo da gente é que volte, claro. O desejo é que volte rápido. Só que o governo federal tem que comprar, né? Tem que fazer igual o governo de São Paulo, né? Tem que investir na produção de vacina aqui, né? Na Fiocruz, e fazer acordo, né? Agora a gente tem a previsão de que a Anvisa autorize aquela vacina russa. Vocês viram? Saiu um estudo, né? Na revista Lancet, que é uma revista importante, né? Uma referência na área de saúde pública, e que a vacina tem uma eficácia muito alta, né? E que, então, a Anvisa aprovando o uso emergencial, a gente já tem aí disponível 10 milhões de doses, né? O governo da Bahia está fazendo um convênio, tem outros governos também. Então a gente vai ter 10 milhões dessa vacina. Então está aumentando, né? A própria Johnson & Johnson fez uma vacina de dose única, vocês viram? Então a Johnson também vai entrar no mercado, vai começar a vender, né? Para o mercado brasileiro, para outros mercados, né? E mais para frente também a gente pode ter os laboratórios, né? Pode ter o mercado privado também vai comprar vacina, né? A dificuldade que eu tenho visto é que a Anvisa só está autorizando aquelas vacinas que foram testadas no Brasil. E só foram 2 testadas. Então, mas caiu essa regra caiu.
Então não vale mais. A Anvisa foi pressionada, né, pelo governo federal a, olha, essa vacina foi testada na Argentina, na Turquia, na Rússia, em muitos lugares. Está sendo aplicada já. Na Argentina, na Turquia, na Rússia e etc. Então, e ela já foi avaliada por uma revista importante, ela foi aprovada por vários países, então não tem porquê de atrasar, retardar, né, a aprovação dessa vacina. Não tem porquê, né? Ela já foi aprovada em muitas agências relevantes, né, muitas agências sérias, né? Então, a expectativa é que em março agora essa vacina vai chegar a umas 10 milhões de doses, né? Então... Eu vi uma reportagem, professor, que o Ministério da Educação parece que tinha determinado que os federais voltassem em março, mas parece que a UFMG tem autonomia própria. Né? Todas têm, né? O ministro da Educação também é outro também que... É igual o ministro do Meio Ambiente, né? Também é outro também que ninguém vai esquecer dele. É muito especial. Né? A gente está vivendo um momento muito especial, né? Sabe aquela história, sabe aquela piada que eu não aguento mais viver um momento histórico? É isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento histórico, né? Mas não, a gente só vai voltar quando as escolas privadas, por exemplo, estão doidas para voltar, né? Mas não tem ainda a vacina não alcançou ainda o público mais importante, que é o público acima de 60 anos, né? Quando esse público for todo imunizado, quando for universal a vacinação desse público, é possível que parte das escolas, né, escolas infantis, escolas privadas, volte, né? Mas a Universidade Federal só quando... Eu tenho a impressão que lá em Recife já voltou. Eu falo mais de Recife porque eu tenho minha filha que mora lá. Né? No Rio, em São Paulo também. As escolas privadas, uma parte já voltou. Mas assim, lá no Nordeste já estão vacinando bem os idosos. Algumas cidades até assim, a partir já dos 60 mesmo. Tem algumas cidades que é a partir de 80, 85, mas tem outras que já estão chegando nos 60. Né? Então, assim, lá no Nordeste a vacinação está mais adiantada do que aqui em Minas. É bizarro isso, assim, né? É bizarro. Olha, eu já morei lá, né? E eu posso dizer que a saúde lá é bem evoluída. É saúde pública? Né? O SUS? De geral, assim, tem até o caso de uma israelense que no carnaval lá de Olinda recebeu um tiro, né? E foi levada para o Hospital da Restauração, que é um hospital público lá em Recife. E assim, a família ficou altamente agradecida, porque ela foi super bem tratada, saiu bem, né? Então, assim, existe tanto a saúde pública quanto a saúde privada, né? E é bem conceituada. Eu não sou mineira, posso dizer que a saúde de Minas não é das piores, ela é boa, a saúde pública, eu já utilizei da saúde pública de Minas, eu tenho um bom plano de saúde, mas assim, dependendo de onde você mora, quando você mora no interior, né? Que eu já morei, é só pública. Né? É só pública, você não tem, nem que você tenha convênio, você não tem. Né? Então, assim, não é ruim a saúde de Minas, mas a do Nordeste, principalmente Pernambuco, que é onde eu morei, né? Ela também tem umas referências boas, né? Uma boa qualidade de maternidade, de algumas coisas que não são boas, não. Que bom. E eles estão bem mais na nossa frente, porque eu estou vendo isso. O que eu moro em Nova Lima. O que eu estou acompanhando... Uma das cidades mais... Um dos municípios com alta arrecadação, né? Sim. Mineração, sim. Né? Tem boa qualidade de vida, mas a questão de vacinação aqui é indecente. Não tem dose. Eu liguei para vacinar meu pai, para me vacinar, assim, foi na briga, mandando e-mail para a ouvidoria da prefeitura, assim, com dificuldade para conseguir vacinar, porque a gente não tinha vacina. Não, o problema do Brasil é isso, é o número de doses. O governo federal foi muito lento na compra, né, das vacinas, né? Então o impacto é esse que a gente está vendo, né? Mas até maio, a gente está em fevereiro, né? A gente está entrando, essa semana a gente entra na metade de fevereiro. Então, mas até maio, grande parte, a expectativa, né, com a Fiocruz está produzindo, o Butantan, o mercado está ficando mais competitivo, né? Você tem a Johnson, você tem a Novavax, você tem essa russa, né, Sputnik. Então vai ter muito mais oferta de vacina.
E aí até maio a gente vai ter uma grande parte da população já vacinada. Então, se tudo der certo, né, eu não tenho bola de cristal, infelizmente. Eu queria ter bola de cristal. Mas se tudo der certo, no segundo semestre a gente volta presencial, né? Mas a gente não tem nem o calendário do primeiro semestre de 2021. Eu sei que ele começa em maio, isso aí eu sei. A pró-reitora me falou isso na reunião, sexta-feira. Mas quando que termina, eu não sei. Né? Mas é isso. Pode falar, Wagner. As aulas, quando retornarem presencial, vão ser sempre no IGC ou a gente migra de prédio de acordo com a disciplina? Eu não sei, né? Não, é sempre no IGC. A maior parte das disciplinas é ofertada no IGC. Você tem disciplinas na FALE, que é a Faculdade de Letras, na FACE, né, que é a Faculdade de Economia e Administração. Você tem disciplinas lá na Arquitetura, que é lá na Savassi, lá é Paraíba, eu acho, né? Rua Paraíba. É Paraíba, não é? Você tem disciplinas na Fafiche, que é do lado do IGC, né? A FACE é em frente. Vocês não conhecem o campus bem ainda não, né? Eu não conheço nada. Eu fui lá já 2 vezes. Eu sei. Vocês ainda estão muito distantes ainda da rotina do campus, mas daqui a pouco vocês vão voltar. Mas na arquitetura é opcional. Lá tem disciplinas optativas, né? Mas as disciplinas da arquitetura são muito boas, então os alunos sempre buscam, né? Acessibilidade. Você tem disciplinas do departamento de urbanismo, do departamento de projetos, tal. Lá é muito interessante. Mas 99% da oferta é no campus. É no IGC, na FACE, que é administração, economia, né? Na FALE e na Fafiche. Né? E é em frente, viu, Wagner? Pertinho, é em frente. Falei, pronto, eu vou rodar aquilo lá que eu não sei de Não, nada. mas lá é super tranquilo. Lá tem 4 linhas, né, de ônibus, né? Vocês podem ir a pé também, claro, não precisa de ônibus para tudo, né? Mas vocês vão comer no bandejão, que é muito. O bandejão é clássico, né? Tem que comer no bandejão. O bandejão é bom para engordar. Se alguém quiser engordar, é tranquilo. Então o campus é muito bonito, muito gostoso, né? Eu fico andando, eu fico fazendo caminhada no campus, né, com meu filho, fico mostrando para ele, né, os prédios, conta um pouco para ele se apropriar, né, ter referências como a gente mora do lado do FMG, tem que conhecer o FMG, tem que conhecer o campus, né? E aí ele fala, pô, mas aqui é muito bonito, podia ter uma casa aqui dentro, né? Aí eu explico, a moradia é no Ouro Preto, que é pertinho, bairro Ouro Preto, lá tem a moradia estudantil, né, para os estudantes de fora, né? Mas então, gente, mais alguma questão sobre o turismo urbano? Aqui, deixa eu só ver o chat aqui, que a Priscila colocou alguma coisa aqui pra gente. Aqui a Luísa escreveu, Luísa Fonseca. Aqui em Itaúna estão sendo vacinados alguns da linha de frente e com mais de 90, né? Aqui em Belo Horizonte também. Aqui em Belo Horizonte começa a semana acima de 89. Os profissionais da saúde da linha de frente, eu acho que já foram todos vacinados, né? A Priscila colocou o link da matéria que passou no Fantástico, né? Que é legal, que é sobre o cura, né? Que não é sobre o cura que ela falou, né? Sobre os murais em Belo Horizonte, em São Paulo e tal. Então eu vou assistir. Legal, né? Isso tem que ser promovido pela prefeitura, promovido pelas agências, né? Esse circuito de visitação, né? Que é muito rico, muito interessante. E que a população tem que, aos poucos, tem que se apropriar, né? Mas então, gente, mais alguma questão? Vocês querem discutir? Mais alguma pergunta? Sobre o turismo urbano? Sobre o turismo virtual? Sobre como monografia que vocês vão fazer, né? Então, a Norma vai fazer sobre turismo urbano, a Thaís sobre turismo virtual, eu já estou distribuindo aqui para vocês, tá bom? Wagner vai fazer as duas, né? Turismo urbano e turismo virtual, tá bom, Wagner? Vai ser 2 monografias. Tá bom? Tá bom. Então faz a dissertação, faz a monografia e a dissertação sobre turismo virtual. E depois doutorado. Ok, Priscila? Então, a gente se vê no dia 15. Mas a gente pode ir conversando sobre o trabalho final. Né? Algumas pessoas me mandaram o trabalho final, mas eu não tive tempo de retornar, mas o trabalho intermediário eu dei um retorno, né, para vocês, quem me mandou com antecedência.
Então é isso. Então estou aguardando. Pode falar, Giovana. Dia 15 não vai ter o recesso mais? Não, a gente se vê dia 22. Dia 15 é recesso. A semana do dia 15, 16, 17 é recesso. E a gente se vê no dia 22. Mas até lá, Ótimo. a gente vai conversando no WhatsApp, vai conversando por e-mail, e vocês vão me enviando Tá o bom. trabalho final, tá bom? Ok? Então, boa semana para vocês. Tchau, professor. Um abraço, então. Tchau, professor. Tchau. Bom carnaval, estudem bastante. É, vão estudar, vão ralar. Tchau. Tchauzinho, obrigada. Tchau.